poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Estamos entrando no ar com mais uma edição do programa Em Poucas Palavras. Eu sou Natsan Matias, acompanhando você nesses 15 minutos que estaremos juntos, e também o pastor Augustus. Olá, querido ouvinte. Olá, Natsan. É sempre muito bom fazer esse programa com você, viu, Natsan? Que bom. Eu também tenho achado muito interessante esses debates que a gente tem trazido aqui. Você sabe que a gente aprende, eu tenho aprendido muito, viu, com tudo isso. Eu também, os desafios aqui e algumas coisas que fora do ar vocês não sabem, os furos deste apresentador aqui. O programa antidrogas do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, alerta que o uso de álcool e de outras drogas trazem muitos problemas e que é quase uma missão impossível dizer qual destes problemas é o mais grave. É crack, cocaína, anabolizantes, álcool, nicotina, são causas da destruição do indivíduo e de suas famílias. Uma pesquisa revelada por uma importante revista de circulação nacional destacou que 57% dos jovens, pastor, entre 12 e 17 anos, consideram que obter drogas em qualquer momento é muito fácil. Porém, a realidade demonstra que esse não é um caminho de fácil retorno por quem entra por ele. Drogas e outros vícios, esse é o nosso tema de hoje. Pastor, como é que a igreja, inserida nesse contexto de destruição de famílias inteiras, deve ver esse tema? Ou seja, como é que a Bíblia pode ajudar no enfrentamento dessa situação? Nathan, a Bíblia não fala a respeito do uso de drogas, porque provavelmente a única droga que era usada, a droga mais comum nos tempos bíblicos, estou pensando no tempo do Antigo Testamento e mesmo no mundo greco-romano, no ambiente em que o Novo Testamento foi escrito, a droga mais comum era o álcool mesmo. Então você encontra várias exortações no Antigo Testamento, orientações, e particularmente no Novo, para que as pessoas não usem o álcool para se embriagar, para se drogarem, podemos até usar esse termo mesmo, a ponto de cometerem loucura, perder o controle. Várias passagens que dizem que o vinho ele causa dissolução, estou pensando aqui em Efésios 5,18. No Antigo Testamento há uma descrição no livro de Provérbios do bêbado também. Então, a Bíblia olha para o uso de drogas como sendo alguma coisa contrária à vontade de Deus, ou, em outras palavras, é pecado. E o raciocínio, que eu acho que está por detrás dessa proibição bíblica, né, de você se drogar, né, com álcool, com crack, cocaína, enfim, qualquer coisa, é que você submete a sua mente, o seu coração, a sua consciência e a sua pessoa a um outro poder que não seja o de Deus. Na hora que você se entrega ao álcool, você está entregando a ele a sua vida, a sua mente, seu coração, seu corpo, suas emoções, quando na verdade nós fomos feitos para Deus. Deus é quem deve nos tomar, Ele deve habitar em nós, controlar a nossa vida. Ou seja, é uma forma de idolatria, de adoração, de entrega, em que você se coloca à disposição dessas substâncias e deixa que elas dominem sua vida, guiem sua vida. E aí, se você for dominado por Deus, você vai ter domínio próprio, controle, autocontrole, quando você se entrega a esses outros deuses, como, por exemplo, o álcool, o crack, enfim, qualquer outro tipo de droga, você vai perder o controle. Você vai ficar, de fato, descontrolado e todas as tendências pecaminosas do seu coração, elas são exacerbadas, os freios são tirados. E aí as pessoas nessa condição, elas são capazes de cometer crimes, de machucar outras pessoas, de dizer coisas terríveis, das quais elas frequentemente se arrependem depois, e embora seja muito tarde para isso. Então, eu diria, respondendo a sua pergunta, que a Bíblia encara a embriaguez ou ficar embriagado com qualquer droga além do álcool como sendo de fato pecado mesmo. E um ato que vai trazer consequências graves. Agora, eu disse que a Bíblia não toca no tema, Nathan, mas aqui eu me lembro de uma passagem lá no livro de Apocalipse, eu creio que é lá no final, quando o João nos dá uma relação dos que não entrarão no reino de Deus.
E lá está dizendo, os feiticeiros não entrarão no reino de Deus. E tem lá também mentirosos, adúlteros e tudo mais. A palavra feiticeiro no grego é pharmakoi. Ok. Que é de onde o ouvinte já deve ter identificado, né? A palavra pharmakoi no grego é a palavra de onde vêm os fármacos, que são os remédios e as drogas. São substâncias produzidas pelo homem que alteram o organismo humano ou para o bem ou para o mal. E por que é traduzido como feiticeiro? Porque quem é que lidava com drogas no Antigo Oriente? Era exatamente o pessoal que lidava com poções mágicas, encantamentos, e eram os que praticavam as artes mágicas que elaboravam ou misturavam, manipulavam os fármacos. Daí a associação de feitiçaria com drogas. Essa é a única passagem que eu me lembro no Novo Testamento que eu poderia citar no contexto de falar sobre drogas. Hoje, é claro, né, muita gente usa os fármacos, drogas, essas substâncias, né, para o bem e para o mal, e não tem nada a ver com religião, né, não tem nada a ver com a prática de coisas ocultas, enfim. Nada mais, a palavra de Deus de fato, né, faz essa ligação que era muito comum, que era muito comum para aquela época. Eu creio, Natsan, que o problema é um pouco mais atrás, por assim dizer. Por isso, eu diria que, embora a Bíblia não trate da questão do uso diretamente, mas ela vai naquilo que causa o uso. Por que razão as pessoas se drogam? Por que razão uma pessoa bebe até perder a consciência e o domínio próprio? Por que razão as pessoas consomem crack, cocaína, êxtase, uma série de... consumir LSD, enfim. A relação dessas drogas é muito grande. Eu acredito que isso se deve, entre outros fatores, eu não vou dizer que é o único, mas eu creio que um fator principal é o desejo de experimentar alguma coisa que traga sentido à sua vida. Alguma coisa que valide a sua existência, algum tipo de experiência que dê significado ao viver. Muita gente curiosa, né, sedenta de alguma coisa, em cuja vida há um vazio existencial, já temos usado essa palavra várias vezes aqui, eles estão à procura de alguma coisa que lhes proporcione alguma experiência gratificante. E as drogas geralmente prometem isso. Prometem enlevos, sensações extraordinárias, experiências sensoriais acima do comum, percepções que penetram em campos nunca antes imaginados. Aqui eu estou me lembrando de um livro que eu li há muito tempo atrás, e de um homem que foi conduzido por um feiticeiro indígena a provar uma determinada droga que lhe dava percepções da realidade como ele nunca tinha percebido antes, né? Eu li isso quando era menino, eu fiquei impressionado. Li também um livro do Aldous Huxley que falava a respeito de que um dia a humanidade, a sociedade se organizaria em torno de uma droga que as pessoas tomariam que potencializariam as suas virtudes, traria controle e uma série de outras coisas. Se não me engano, é o Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. A apologia à droga, né, como sendo... E, gente, por que vem isso? Né? Por que as pessoas não conseguem viver satisfeitas naturalmente? Comendo comida normal, bebendo bebida natural, respirando o ar normalmente. Por que elas têm que procurar... Encarando a realidade, né? Não é exatamente. Por que para encarar a realidade elas precisam de alguma droga, alguma substância que manipule as suas emoções, enfim. Então, eu creio que é aqui que, de fato, entra a Bíblia com a sua ajuda. A Bíblia nos diz que a razão desse desespero existencial, desse vazio existencial na vida das pessoas é o pecado, que é a transgressão da lei de Deus, é a desobediência à vontade revelada de Deus. Nós somos pecadores, Nathan, nós quebramos a lei de Deus, nós fazemos o que Deus diz que nós não devemos fazer e deixamos de fazer aquilo que Deus manda a gente fazer. E o resultado dessa separação de Deus é exatamente esse vácuo na nossa alma. Nós fomos feitos para Deus, nós somos feitos para sermos habitados por Deus na pessoa de Cristo pelo Espírito Santo. Quando nós desligamos a tomada, quando nós cortamos o fio que nos liga a Deus pelo pecado, nossa vida ela perde sentido, ela perde razão.
E as pessoas ficam, então, vulneráveis aos que fazem esse tipo de promessa. Experimenta isso, experimenta aquilo, você vai ter uma sensação boa, você vai se sentir melhor, você vai se sentir legal para poder enfrentar as dificuldades. E aquilo que elas deveriam fazer com Deus, tendo em Deus a sua esperança, a força e a coragem, elas vão buscar na droga. E isso, é claro, muitos deles não estão conscientes disso. Isso é uma coisa que é feita quase que inconscientemente. Mas, no fundo, a droga acaba se tornando um ídolo, um Deus em quem ele confia e de quem depende para viver e para enfrentar as coisas do dia a dia. Então, a resposta da Bíblia para a questão da droga não é a droga em si, tratar a questão da droga em si, mas o que vem antes. Por que as pessoas se drogam? Porque uma vez que você está satisfeito em Cristo, está cheio do Espírito Santo, então você não vai sentir desejo nenhum de uma substância que vai alterar a sua consciência ou mudar o seu comportamento ou a sua percepção. Em Cristo você encontra plena e real satisfação. Isso tem se tornado um desafio urbano, não é? Não somente nas grandes cidades, mas também no interior do país, enfim. E, de fato, a igreja tem que se sentir desafiada, porque eu sei que há algumas questões, como, por exemplo, algumas restrições ao trabalho evangélico e tudo, mas se a gente for pôr na ponta do lápis, as instituições maiores que têm trabalhado pela recuperação são evangélicas, né? De fato, isso aí eu creio que deveria ter um pouco mais de reconhecimento. É verdade, Nathan, que algumas igrejas, alguns centros, alguns esforços de recuperação de drogados focam somente na questão espiritual e passam ou têm algum tipo de indiferença para com o fato de que o consumo de drogas vai exigir, em certas situações, determinado tipo de tratamento médico que ultrapassa simplesmente a questão da espiritualidade. Embora a raiz do problema seja espiritual, mas ele se ramifica, ele acaba se desenvolvendo e atingindo toda a personalidade e o ser humano, de maneira que ajuda psicológica, ajuda médica, ajuda social para a reintegração do indivíduo, as questões jurídicas relacionadas, a igreja também precisa lançar mão disso na hora de recuperar as pessoas. Desculpa dizer, não me entenda mal, mas não é só chegar com versículo bíblico. Eu sei. Não é? Precisa de mais do que isso. Uma vez que isso seja feito, a gente vai perceber, e como já percebemos, que de fato, como você disse, a igreja ela tem sido uma grande força nessa questão de recuperação de viciados, de drogados. Nós conhecemos pessoas que eram assim, que foram mudadas pelo poder do Evangelho, pelo poder da Palavra de Deus. Agora, tem um complicador aí que é a questão do tráfico, né? Sim, que é o real problema a ser enfrentado. E que aí talvez a igreja não tenha muito o que fazer. Né? Não, isso aí é um problema do Estado realmente, não é? Eu apenas mencionei porque quando a gente está tratando da recuperação de drogados, nós estamos investindo em vidas humanas, mas estamos investindo no sintoma, não é? Porque na causa mesmo é o centro de distribuição. É a plantação e a distribuição de droga. Mas isso aí fica para outro programa. Nosso tempo realmente hoje foi pouco mesmo. Né? Acabou aqui o nosso tempo, mas nós sabemos que isso é importante para você que está aí nos ouvindo. Se estiver à beira de uma situação como essa, de tentar usar uma droga qualquer para se livrar de alguma situação, não faça isso. Procure entender a sua pessoa diante de Deus, e Deus certamente vai te encaminhar para que você possa sair dessa situação. Até o próximo programa, pastor. Muito obrigado pela sua audiência, querido. Até o próximo programa. Sai dessa revolta, pensa em volta, quebra os teus grilhões. Deus tem vida plena. Em poucas palavras, um olhar